A jornalista Mary Anastasia O'Grady, do Wall Street Journal, publicou um artigo sobre a explosão do dólar no Brasil e as péssimas consequências para a economia no ano que se inicia. Após descrever como a política econômica de Lula está destruindo a economia, a jornalista ponderou: uma má gestão da economia em uma democracia normalmente sugere que o partido no poder vai sofrer uma derrota monumental na próxima eleição. O'Grady alertou, mas para isso é necessário haver instituições com credibilidade e Estado de Direito, e ambos estão agonizando no Brasil. A jornalista pontuou: a próxima eleição presidencial será em outubro de 2026, de forma que Lula teria tempo para corrigir a rota, mas não está claro se um real estável e corte de gastos preocupam muito o presidente. Ele é um populista de esquerda cuja única receita para ganhar eleições exige muito dinheiro público. Agora que o orçamento está baixo, espera-se que ele e seu partido utilizem ainda mais o seu controle sobre a Suprema Corte, as autoridades eleitorais, o Ministério Público e a Polícia Federal. Mary O'Grady descreveu a influência de Lula sobre o Supremo Tribunal Federal, lembrando que a Corte anulou as condenações de Lula por corrupção e permitiu que ele concorresse às eleições em 2022. Ela prosseguiu explicando que a Polícia Federal, sob o comando de Lula, persegue abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, apontando que, enquanto as acusações são fracas para um julgamento com base nas leis, o esforço para condená-lo no Tribunal da Opinião Popular é evidente. Ela acrescentou: um tribunal eleitoral o proibiu de concorrer a eleições até 2030. A jornalista descreveu ainda o clima de perseguição política à oposição. A Polícia Federal persegue outras figuras da oposição. Uma das vítimas é o deputado Marcel Van Hatten, um crítico loquaz das invasões de atribuições feitas pela Suprema Corte, que agora é alvo de uma investigação por ter exercido seu direito à liberdade de expressão na tribuna da Câmara dos Deputados. Van Hatten denunciou a prisão ilegal de Felipe Martins, um ex-assessor de Bolsonaro, que foi mantido preso por 183 dias sob a alegação de risco de fuga. Se Tom Homan, o czar da fronteira de Trump, quiser limpar a burocracia da imigração americana, ele poderia começar com uma investigação para descobrir quem falsificou um registro de entrada em Orlando, na Flórida, que foi utilizado para alegar que Martins teria deixado o país ilegalmente em 2022. Mary O'Grady apontou que quando Ronaldo Caiado sugeriu que pode concorrer à presidência, ninguém ficou surpreso quando ele foi acusado de abuso de autoridade pela Justiça Eleitoral e foi tornado inelegível por 8 anos. A jornalista afirmou: se os inimigos da liberdade tiverem sucesso em transformar o Brasil em um país de partido único, os brasileiros podem ficar presos em uma armadilha. Mas até que Brasília chegue ao ponto do controle de capitais, os investidores ainda têm uma saída e provavelmente a utilizarão. O deputado Gustavo Gayer, em pronunciamento pelas redes sociais, analisou o artigo da jornalista e comentou a vergonha internacional trazida pelo artigo e lembrou que o Wall Street Journal é um dos jornais mais lidos pelos investidores internacionais. Ele disse: estamos vendo a real situação da ditadura brasileira sendo divulgada pelos maiores veículos de comunicação do mundo. Gayer apontou que os grandes investidores estrangeiros estão lendo sobre o desastre econômico e a perseguição política aos opositores e disse: o coelho saiu da cartola. Aquele trabalho que a gente iniciou para divulgar para o mundo o que está realmente acontecendo no Brasil teve êxito. Eles sabem agora, e consequências severas, com certeza, serão executadas, porque o mundo não quer mais uma ditadura. E o Brasil já é uma, e eles estão percebendo isso. O deputado afirmou:
Vai ficar difícil para os ministros do STF viajarem pelo mundo defendendo a democracia, sendo que eles são vistos pelo mundo como os instauradores da ditadura no Brasil. Uma coisa nós temos que admitir: o Brasil nunca foi tão famoso no cenário internacional quanto agora. Nunca houve tantas manchetes, artigos, relatórios, documentários, falas de líderes internacionais se referindo ao Brasil. Tem que ser dito, Lula conseguiu fazer uma coisa: deixou o Brasil famoso novamente. O único problema é que não é por coisas boas, pelo contrário, é por coisas terríveis. Falas defendendo terroristas, fala defendendo o invasor da Ucrânia, né, a Rússia, falas defendendo narcoditadores da América Latina, vergonha tendo seu microfone cortado durante o evento da ONU. E agora, um artigo gigantesco num dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos. Não é qualquer jornal. Eu me refiro ao Wall Street Journal, que é um jornal mais lido ali na Wall Street, onde está o dinheiro nos Estados Unidos, onde estão os bancos, os investidores, as pessoas que entendem de economia, pessoas que realmente determinam o caminho do dinheiro e do dólar americano. E o artigo que saiu lá foi esse aqui. Não poderia ser pior, gente. What's behind the meltdown in Brazil? O que está por trás do colapso no Brasil? Aqui, obviamente, ele está em inglês, mas eu coloquei para traduzir e aqui está o mesmo artigo em português. O que está por trás do colapso no Brasil? Acompanhe aqui para mim que você vai entender como que o Brasil está sendo visto lá fora e como que o coelho saiu da cartola. Eles não conseguem mais esconder o que está acontecendo com o Brasil. Uma reforma fiscal decepciona os investidores enquanto os tribunais tomam partido na política. Vamos ler a matéria. Os investidores saíram do Brasil na semana passada enviando sua moeda, o real, para níveis historicamente baixos e o risco país disparando. As ações brasileiras despencaram. O pânico veio após meses de deterioração das perspectivas para o fisco brasileiro. A Reuters relatou na quarta-feira ontem que o índice MSCI, Brasil denominando em dólar, havia caído mais de 30% desde o início do ano. Ó a venezuelização aí, ó. O gatilho para a rodada mais recente de vendas na nona maior economia do mundo foi um pacote de impostos e gastos diluído que ficou muito aquém do que é necessário para fechar um buraco enorme no orçamento. Com um déficit nominal de 9,5% do produto interno bruto, mais que o dobro do que era quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo há 2 anos e nenhum plano confiável para redimensioná-lo. O Brasil enfrenta uma profunda crise fiscal. Não é a única coisa com que os investidores brasileiros devem se preocupar. A má gestão das contas do governo e da economia em uma democracia normalmente sugere que o partido no poder está prestes a levar uma surra na próxima eleição. Veja Joe Biden. Mas isso pressupõe instituições confiáveis e o Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Olha que afirmação que saiu no Wall Street Journal. Instituições confiáveis e Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Coitado, vai ser colocado no inquérito da fake news. O Banco Central aumentou a taxa de empréstimo overnight em 100 pontos base para 12,25 em 11 de dezembro e vendeu dólares alguns dias depois em um esforço para sustentar o real. Abre aspas. O Banco Central torrou 30 bilhões de dólares para tentar segurar o dólar. Isso equivale, meus amigos, a mais de 180 bilhões de reais que foram torrados, queimados. Aí vem a pior parte. Não adiantou nada. O dólar voltou, subiu de novo e está terminando o dia em 6,20. Voltando ao artigo. Mas quando a reforma rendeu muito pouco, como a reforma rendeu muito pouco na semana passada, os investidores novamente se dirigiam para as saídas. Na quarta-feira, a moeda brasileira caiu mais 20% em relação ao dólar para 2024. Ela se fortaleceu na sexta-feira, depois que o Banco Central gastou bilhões de dólares a mais tentando sustentá-la, mas a previsão continua negativa, com mais aumentos nas taxas de juros esperados em 2025. A economia cresceu 3% esse ano, o que não é suficiente em uma economia em desenvolvimento para tirar as pessoas da pobreza. Pior, esse crescimento estava vinculado a estímulos fiscais insustentáveis. É o governo gastando o nosso dinheiro para fabricar um falso PIB. Na quinta-feira, o Goldman Sachs disse que as autoridades estão rapidamente perdendo graus de liberdade para administrar a macroeconomia e os temores de uma armadilha de domínio fiscal estão aumentando. O que quer dizer que o Brasil corre risco de se tornar um país onde o Banco Central é pressionado
a definir políticas em resposta à generosidade do governo, em vez de visar o dinheiro sólido. Ou seja, isso aqui é a fórmula do colapso econômico, tá? Populismo. A próxima eleição presidencial é em outubro de 26, então Lula tem tempo para endireitar o navio. Mas não está claro que uma real estável e contenção de gastos sejam as principais preocupações dele. Ele é um populista de esquerda cuja única receita para vencer eleições competitivas exige carne de porco. No caso, picanha aqui, né? Agora que o orçamento está esgotado, pode-se esperar que ele e seu partido façam maior uso de seu controle sobre o Supremo Tribunal Federal, autoridades eleitorais, promotores e Polícia Federal. A influência de Lula no Tribunal Superior é aparente. Em 2021, anulou sua condenação por corrupção. Olha o que eles estão alegando aqui, cara. Que havia sido confirmada 2 vezes por tribunais inferiores. Usou um tecnicismo somente depois que o prazo da prescrição expirou e ele não pôde ser julgado novamente. Isso permitiu que ele concorresse à presidência em 2022. A Polícia Federal, equivalente à Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, alegou que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte de um grupo criminoso que tentou mantê-lo no cargo, mesmo depois dele ter perdido para Lula em 2022. Os promotores ainda não acusaram o senhor Bolsonaro, e ele mantém sua inocência, mas esforço para condená-lo desculpa, mas esforço para condená-lo, cadê? Perdi aqui, ó. No Tribunal da Opinião Pública é inconfundível. Um tribunal eleitoral proibiu de concorrer a um cargo até 2030. A Polícia Federal está atrás de outras figuras da oposição. Uma vítima é o congressista Marcel Van Hatten, um crítico declarado do excesso de autoridade da Suprema Corte e agora sujeito a uma investigação por seu exercício de liberdade de expressão no plenário da legislatura. O Sr. Van Hatten denunciou a detenção ilegal do Felipe Martins, um insider de Bolsonaro que ficou detido 183 dias sob o pretexto de que ele era risco de fuga. Se Tom Homan, o czar da fronteira do Donald Trump, quiser limpar a burocracia da imigração dos Estados Unidos, ele poderia começar com uma investigação sobre quem falsificou um documento de entrada em Orlando, Flórida, que o Brasil usou para alegar que o Sr. Martins havia deixado o país ilegalmente em 2022. Resumindo, nós estamos vendo aí a real situação da ditadura brasileira sendo divulgada pelos maiores veículos de comunicação do mundo, um de grande prestígio, um jornal lido na Wall Street, por isso o nome Wall Street Journal. Que é um dos mais lidos ali dos investidores dos Estados Unidos. Estamos falando dos chefes dos grupos de investimento que são ali correspondentes a trilhões de dólares. E eles estão falando, eles estão lendo que fujam do Brasil, o Brasil não é mais uma democracia, as instituições não são confiáveis. Lula, um criminoso, usou as instituições para tornar a oposição inelegível e prender a oposição, alegando que liberdade de expressão é como jogar uma pessoa de uma ponte. Sim, um ministro do STF disse isso. Resumindo, o coelho saiu da cartola. Aquele trabalho que a gente iniciou para divulgar para o mundo o que estava realmente acontecendo no Brasil teve êxito. Eles sabem agora e consequências severas com certeza serão executadas, porque o mundo não quer mais uma ditadura. Essa é a verdade. O mundo não aguenta, a América Latina não aguenta uma ditadura. E um país do tamanho do Brasil já é uma. E eles estão percebendo isso. Então vai ficar muito difícil agora para ministros do STF viajarem pelo mundo defendendo a democracia, sendo que eles são vistos pelo mundo como os instauradores da ditadura no Brasil. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda.
toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org.